Muito boa tarde, vereador Bruno Cunha, vice-presidente dessa casa, demais integrantes da mesa, caríssimos colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes e a todos os que nos assistem. Eu vou solicitar algumas imagens aqui da TV Legislativa e já peço para o Ari já pesquisar ali algumas fotos também que tem logo na sequência. Quero pedir à TV Legislativa, por gentileza, passe o vídeo que eu reservei para trazer aqui, fazer reverberar. Eu acho que é importante essa casa aqui refletir o que aconteceu também no último domingo, visto que a passeata anterior a essa foi tratada aqui por vários vereadores, é importante também darmos visibilidade aqui nesse parlamento dessa passeata. Tem áudio também? Apoio ao governo, às reformas e ao pacote anticrime. A maior concentração foi em frente ao posto 5. A Polícia Militar não divulgou a estimativa de público. Mais de 10 carros de som se espalharam pela orla. Entre faixas e cartazes, um boneco do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Um Brasil sem corrupção, um Brasil sem toma lá da cá, uma Câmara servindo a gente e não a gente servindo a Câmara. Em Niterói, os manifestantes desfilaram com uma grande bandeira do Brasil. Aqui em São Paulo, a manifestação começou por volta das 2h da tarde. E o ponto de encontro era aqui, em frente ao prédio da Fiesp. Milhares de pessoas vieram às ruas de verde e amarelo para defender diversos assuntos. A reforma da Previdência estava entre os principais deles. A aprovação do pacote anticrime criado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, também. Do alto dava para ver a Avenida Paulista pintada de verde e amarelo. Segundo a Polícia Militar, os manifestantes se espalharam por 7 quarteirões. É isso que queremos, governo Jair Bolsonaro por 4 anos, para que ele possa fazer a diferença. Não houve registro de brigas nem confusões. No final da tarde, o hino nacional encerrou o domingo de manifestações. As manifestações aconteceram também em outras capitais e cidades do interior. Em Belo Horizonte, a manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro foi colorida por balões que enfeitaram o céu da capital mineira. Os apoiadores do governo se reuniram na Praça da Liberdade e abriram o ato cantando o hino nacional. Em Belém, os manifestantes também vestiram verde e amarelo. Com bandeiras e cartazes nas mãos, eles caminharam pela principal avenida da cidade. É uma pena que não tenho tempo aqui para passar toda essa matéria, mas eu acho que, como a outra passeata, a anterior a essa, foi amplamente debatida aqui, acho importante também nós mostrarmos essa passeata ordeira que houve. Estão aí ainda as imagens? Isso, pode deixar as imagens. Essa passeata ordeira. Na verdade, eu queria fazer aqui, doutor Sérgio, assim, um comparativo entre essas duas. A primeira foi baseada em uma inverdade, que era o corte na educação que, na verdade, não houve. É um contingenciamento. Governos anteriores a este, eles promoveram cortes maiores, bem mais expressivos, e não houve nenhuma manifestação dos políticos que fizeram agora essa manifestação em relação ao contingenciamento que foi feito na educação pelo governo Jair Bolsonaro. Então, a primeira foi baseada em uma inverdade. A segunda, por sua vez, essa do último domingo, dia 26, vereador Zeca Bombeiro, foi baseada na reforma da Previdência, na aprovação que a população está pedindo, a reforma da Previdência, e alguns têm essa reforma como impopular, e a população em massa está solicitando, porque ela tira essa forma que hoje prevalece no nosso país, que está em operação no nosso país, que são os pobres que financiam os grandes salários, o pobre que sustenta os grandes salários. Então nós precisamos mudar isso, e a população já está entendendo a verdade, que a oposição está tentando convencer a população para barrar a progressão, a prosperidade desse governo, mas essa oposição não vai conseguir. O pacote anticrime do Sérgio Moro, que precisa ser votado pelo Congresso Nacional, o decreto das armas também,
Porque eu até fui entrevistado nesses dias, alguém aqui da Rádio Nereu, se não me engano, me ligou e perguntou o que eu achava dessa reforma, desse decreto, melhor dizendo, em relação às armas. Eu falei o seguinte: eu gostaria que só quem tivesse acesso às armas de fogo, somente a polícia militar, somente as autoridades policiais, estes devem andar armados. A população, de um modo geral, eu gostaria que não tivesse armas, mas como o bandido está altamente armado, o político está, ou melhor dizendo, o bandido, ele está andando com armas pesadas. Então nós precisamos ter o cidadão de bem também com o direito de se defender. Eu concedo uma parte. Com autorização do orador, a parte concedida ao vereador Almir Vieira. Vereador Marcos, quero parabenizar o seu discurso e também poder contribuir quando se diz respeito ao armamento para o cidadão comum. Eu sou uma pessoa que possuo arma, tenho porte de arma, eu ando armado. E eu vou dizer para o senhor o seguinte: a partir do momento em que o meliante ou o vagabundo entra numa casa e ele sabe que dentro daquela casa pode ter alguém armado, ele vai pensar 2 vezes antes de entrar. Se ele for entrar para assaltar um cara de um carro, vereador César, assim, ele sabendo que aquele cidadão pode ter uma arma, ele vai pensar 2 vezes, 3 vezes. Então, eu sou favorável a que todos possam ter, obviamente, passando dentro de uma dinâmica aí que todos façam um teste, o porte de arma, porque é considerado uma defesa. Os Estados Unidos, que todo mundo tem arma, tem menos assassinato, menos crime que o Brasil, que não pode ter arma. Então, se nós botarmos 2 pesos, 2 medidas, nós vamos chegar a um consenso que o cidadão de bem também deve estar armado. Parabéns. Concedo também uma parte ao vereador Adriano. Com autorização, concedida a parte ao vereador Adriano Pereira. Vereador Marcos da Rosa, só queria discordar de Vossa Excelência em parte, quando Vossa Excelência fala mal das outras manifestações. Eu, ao contrário, não vou falar como fez o presidente atual da República, chamar quem foi para a rua de imbecil, de idiota, enfim. Eu vou dizer que as pessoas que foram no último domingo foram com as suas razões, com seus motivos, foram pela existência da democracia, né, às ruas com as suas bandeiras, com os seus desejos, as suas reivindicações, como nas passadas outras pessoas foram com as suas reivindicações. Desprezar as outras manifestações, achar que elas foram ilegítimas ou não deveriam de acontecer, eu acho que foi uma falha de Vossa Excelência. Eu queria só discordar, assim, com todo o respeito que tem pelo trabalho de Vossa Excelência, mas dizer que outras terão, dia 30 deve ter outra, dia 14 de junho deve ter outra, e é a democracia. Nós temos que, como representantes do povo, acima de tudo, independente de partido, independente das divisões que hoje, infelizmente, existem na nossa nação, compreender que a democracia é isso, mas respeitar todas elas. Nas nossas também foram ordeiras, foram pacíficas e foram importantes em prol da educação. Obrigado. Concede 3 minutos, vereador, por gentileza. Mais 3 minutos. Vereador Adriano, também respeito a sua opinião, fiz aqui apenas um comparativo. A primeira, eu repito, foi baseada em uma inverdade, porque a pauta principal era corte na educação, que não houve um contingenciamento. Um outro ponto importante também, eu falei aqui, após a primeira passeata, que muita gente era entrevistada e perguntavam a essas pessoas qual era o motivo que levava essas pessoas às ruas, e elas não sabiam, né? Muitos professores, infelizmente, deixaram de dar aula e levaram crianças, adolescentes nas ruas sem saberem ao menos o que estavam reivindicando. Diferente dessa que eu repito, as pessoas estavam pedindo a reforma da Previdência, a aprovação da reforma, a aprovação do pacote anticrime, também a aprovação do decreto das armas do Jair Bolsonaro, e aí eu concordo com o vereador Almir Vieira. Como eu disse, vereador Almir Vieira, eu acho que só a polícia, só as autoridades policiais deveriam ter armas, somente eles. Mas os bandidos estão armados até os dentes, doutor César, assim. E o cidadão de bem está preso em casa, está como presa fácil desses bandidos. Então, partindo dessa realidade, nós, cidadãos de bem, também precisamos sim ter direito. O vereador Almir explicou muito bem. É claro que há exigências, precisa a pessoa passar por um teste psicológico, precisa fazer também o teste de aptidão e precisa uma série de fatores para que a pessoa tenha direito a armas. E eu concordo em número, gênero e grau com o vereador Almir Vieira. O bandido, ele vai pensar 2 vezes, não, vereador Almir Vieira, vai pensar bem mais, antes de entrar em uma casa, de assaltar alguém, e sabendo ele que corre o risco de ser recebido a chumbo, e chumbo grosso. Então, eles estavam cobrando isso também, e a CPI da Lava Toga, né?
a chamada CPI da Lava Toga, acabar com esse ativismo judiciário que existe também, né, a improbidade, denúncias várias que existem em relação a ações, enfim, práticas no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos esclarecer muitas coisas em relação a isso tudo. Partindo aqui para nesse 1 minuto que me resta, um último assunto, não vai dar tempo de falar dos outros, agradecer as dezenas de ligações e de manifestações que tenho recebido de vários vereadores de tantas cidades aqui do nosso estado e de outros estados, solicitando cópia do projeto de lei que nós encaminhamos aqui em relação a essa exigência para que o SAMAI instale aquele equipamento, quer seja no hidrômetro de cada cidadão, quer seja em cada rua que os cidadãos solicitarem, para que retire o ar, o excesso de ar que há no encanamento, porque os cidadãos estão pagando por ar que acaba girando o hidrômetro. Isso, muita gente aqui na nossa cidade também tem me comprovado isso, tem mandado mensagens. O cidadão não pode pagar pelo ar e também a taxa entra duas vezes, né? Ele paga pelo ar na tarifa de água e paga também pelo ar na tarifa de esgoto. Então nós precisamos acabar com isso e por isso eu quero agradecer mais uma vez a tantas pessoas, inclusive estou recebendo vídeos de vereadores de todo o país elogiando e solicitando também esse projeto para que possam encaminhar em suas cidades. Muito obrigado.